depois nós abriremos um tempo para debates. Os senhores podem encaminhar pelo grupo de advogados do WhatsApp ou diretamente para o meu WhatsApp, e como pela manhã, quem quiser usar a palavra terá o microfone franqueado dentro do tema que nós estamos discutindo. E o tema a ser abordado pelo Dr. Gilberto Garcia é as entidades sindicais e as assembleias virtuais. Eu, então, passo a palavra ao Dr. Gilberto. Claro, fique à vontade, sentado de pé no púlpito. Obrigado. Dr. Flávio Albino, nosso querido coordenador, eu estava na viagem para cá, lembrando que acho que foi no 10º encontro no Rio de Janeiro, quando o Cindy Lojas patrocinou, e o 10º encontro, de lá para cá, a gente tem estado aí participando. Eu acho que faltei a 1 ou 2 encontros. Esse ano são 25 anos participando de encontros, envolvido, aprendendo, trabalhando junto com o movimento sindical, a partir do Sindicato Varejista São João de Meriti, a quem tem a honra de assessorar há mais de 3 décadas, trazendo um abraço do nosso presidente, presidente Sérgio Neto Claro. Nós vamos aqui, meu querido doutor Albino, tentar aqui fazer um negócio diferenciado. Você sabe que a gente não vem fazer o quadradinho, né? Então, a gente está trazendo um material que vocês estão recebendo nas vossas mãos, que é um resumo do texto que eu vou compartilhar, e também teremos alguns slides para demonstrar como é que nós utilizamos. Por que entendemos que o texto das assembleias virtuais são relevantes? Em 2002, quando houve a mudança do Código Civil, eu pude trabalhar bastante, seja pela questão empresarial, seja pela religiosa, onde assessoro igrejas, convenções, nesta linha, e várias delas trabalham com essa estratégia. Pouco importa qual o seu tipo de governo, se governo congressional, onde cada um tem direito ao voto, como é o nosso caso sindical, se governo presbiteral, onde um grupo elege um grupo e esse grupo passa a comandar, ou mesmo esse governo episcopal, onde tem 3 ou 4 que decidem tudo e a Assembleia homologa, ratifica. Isso não faz diferença. O Código Miguel Reale, a quem tive chance de presentear com nossa primeira obra, o novo Código Civil às Igrejas, pôde depois desdobrar isso. E aí agora vem a pandemia e eu ouço falar que é novidade fazer Assembleia virtual. E eu quero dizer que não tem novidade nenhuma. A Assembleia online, a Assembleia virtual, a Assembleia remota, sempre foi. Eu estava dando palestra em Salt Lake City, em Utah, e pude votar como associado, isso em 2012. Pude votar como associado da Associação Brasileira de Direitos Humanos, Direito de Recursos Humanos, votar de lá do hotel na minha Assembleia virtual, 2012, isso. Neste trabalho, em 2007, eu já falo na possibilidade em que, constando no Estatuto, na faculdade do voto virtual. Aliás, o doutor Bruno sabe, tem uma honra neste tempo de ser presidente da Comissão de Direito Religioso, ali do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, que neste dia, hoje, quarta-feira, completa 179 anos de história. Só para não perderem o fito, em 1843, Dom Pedro II funda o IAB Nacional. Em 1930, nasce a OAB, que passa a atuar na área classista, a profissão do advogado regulamentada. E o IAB permanece como uma academia de pesquisa de ciência do direito, que este ano completa 179 anos. Então, ou seja, não há novidade nenhuma. A novidade está na forma que foi utilizada. E aí, essa colocação que trago tem a ver com esse regramento que o Código traz, nesta possibilidade que para muitos foi algo diferente, algo novo, algo não usado, empresas multinacionais já usavam, a CVM em 2001, quando se criou as chaves públicas e chaves privadas. 2001 já trazia a possibilidade de assembleias virtuais, desde que, e aí vem toda a novidade, da participação, da garantia de todo mundo usar e poder trabalhar com a sua participação. O que me chama a atenção, doutor Albino, é que a gente vê vários sindicatos, e posso dizer também igrejas, e posso dizer também instituições nossas, condomínios especialmente, que usaram a ferramenta sem ter a legalidade para tal. E aí está o grande problema, e quero levantar aqui.
Lembro que quando, anos atrás, no encontro nosso aqui, falei sobre a questão da obrigatoriedade do estatuto registrado, alguém me deu um abraço e disse, olha, fique atento que tem muito sindicato nosso que não tem estatuto registrado. E eu disse, hã? Como é? Não, só registrou os mais antigos, só tem o registro no Ministério do Trabalho. E eu disse, baseado em quê? Se o Ministério do Trabalho surge com Getúlio Vargas e o Código Civil surge em 1916. E 16 já dizia da obrigatoriedade. E aí, então, a gente percebeu essa dificuldade aí, quando eu toquei no tema, eu disse, olha, com todo respeito, a gente continua com a obrigatoriedade do duplo registro. É um duplo registro, mas muita gente, pelo que ainda ouço falar, e aí faz assembleia virtual sem ter legalidade. Condomínios, e vários condomínios, não, porque tem a pandemia. Eu hoje não trouxe minha Constituição, ela é a minha carta da democracia, pedindo ver, né? Aqui vai ser diferente, a minha Constituição é a minha carta da democracia, é que diz justamente essa perspectiva de se trabalhar com legalidade. Vários clientes contactando, indicados, porque foram para o banco, fizeram assembleia virtual por causa da pandemia, e eu disse, olha, a pandemia nossa, aliás, falei no pastor Bento Gonçalves, né? A pandemia rompeu a nossa Constituição porque ministros julgaram contra a Constituição, usando a pandemia como argumento. E a meu modesto sentir, tivemos dificuldade nesse sentido, na nossa Suprema Corte, quando jogaram a Constituição para o alto. E disse Bento Gonçalves, e repito aqui, foi quando se fez negociações de redução de salário e de jornada sem a participação dos sindicatos. Como afirmei lá, ai de nós que não fosse isso, mas tirar o sindicato como a Constituição exige, foi, a meu sentir, um gigantesco equívoco da nossa Corte Suprema nesta seara de trabalho, e tem sido em outras também, diga-se de passagem. Aliás, doutor Rubino, brincaram comigo, porque eu ia falar do ministro, ela tomou posse ontem no TSE. Você tem habeas corpus? Preciso não, eu tenho a Constituição Federal, que é maior do que ele, maior do que o Supremo Tribunal Federal. Ou a gente tem a regra do jogo para valer, ou a gente não tem. E aí vamos só lembrar que no Brasil o sistema é romano-germânico, que vem de Portugal, que vem de Espanha, que vem de Roma, e o inglês americano é anglo-saxônico. Então, como já disse lá na Suprema Corte do Presidente, lá a Constituição é o que os tribunais dizem que ela é. Palma para eles. O sistema lá é anglo-saxônico, são os cases que formam o trabalho, e que vem dos saxões, que passa pela Inglaterra, e os Estados Unidos é o berço desse negócio todo. Aqui não. Aqui está ali o nosso diretor, doutor Emílio Semano, que nos honra com a sua presença, diretor-secretário, e vem da terra dele de Portugal, a estrutura do vale que está escrito. Nem juiz, nem desembargador, e nem ministro tem o direito de fazer lei. Quem faz lei é o Legislativo. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. E como é bom dizer isso em Brasília, né? Que alegria dizer isso em Brasília. Então, a gente entende o jogo que está jogando nesse sentido. Rubino, eu vou pedir licença a você rapidamente. Doutor Emílio, vem aqui à frente, por favor, a Laura e o Marcelo, essa equipe que a gente, do sindicato, nosso diretor. Obrigado, querido. Nossa equipe, Marcelo Pimentel, é o administrativo, Laura, do administrativo, doutor Emílio Semblano, doutor Emílio, do nosso diretor, representando aqui a diretoria, e tem trabalhado bastante, e o sindicato, neste tempo, trabalhou bastante para, pode ser, o registro, trabalhou bastante para que o sindicato, como todos os outros fizeram, funcionasse de maneira efetiva. E vou agora tratar disso claramente. Esse é o nosso Marcelo Pimentel, Laura Torres, doutor Emílio Semblano, nosso diretor-secretário, que aqui a diretoria representa. Obrigado, queridos. Por favor, podem sentar. Ou seja, não estou falando nada novo. Agora, soube muita gente que teve conta bloqueada no banco, porque o banco não aceitou a ata da Assembleia, onde prorrogou o mandato do meu presidente. E a pergunta foi, baseado em quê? Ah, mas a pandemia. E que se a pandemia mudou a lei? A Covid, a SARS-CoV. Vamos lembrar sempre que a gente... Aliás, levantaram uma tese, e eu não vi ninguém falar disso aqui, doutor Albino, e fui consultado sobre isso. Não vamos usar, então, a empresa não pagar o empregado, caso fortuito. Eu disse, vai nessa. Vai que você vai chegar agora. Estamos tendo ações no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, não sei como é que é em Porto Alegre, muitas ações, e os tribunais reconhecendo direitos
em que alguns empresários desavisadamente, mal orientadamente, usaram a pandemia como justificativa para não pagar direitos. E estão tendo que botar a mão no bolso agora, até porque a pandemia foi só 1 ano e pouco, né? E só prescreve em 5 anos. Várias ações. E ganhando tudo. Mas, doutor, tinha pandemia. Sim, como diz a molecada é fora, doutora que nos ajuda, e eu, Kiko. Porque eu tinha empregado e direito do empregado. Então, é nesta linha que vamos trabalhar a questão das assembleias virtuais, ou seja, do direito que o sindicato tem de fazê-la, sobretudo quando ele trabalha estatutariamente. E aí, nesse sentido, trabalhamos. Marcelo, ele passou para mim esse negocinho aqui, você vai me ajudar se você segurar, Laura. Passando esse negocinho, vai facilitar aqui a minha vida. Quando chegar lá a sua vez, né? Isso, obrigado, filho. Nessa linha, ou seja, houve isolamento. De novo, senhores, e quem vos fala é quem teve o escritório fechado. A Prefeitura de São João de Meriti fechou o prédio do meu escritório durante um bom período, bota bom tempo nisso, ficou fechado. Eu tive que chamar a proprietária do prédio e dizer assim, a senhora tem que conversar. O prejuízo não é só seu e não é só meu. Então vamos rachar o prejuízo? Então tá bom. Então, vamos trabalhar e poder funcionar, porque o mundo não parou de funcionar, apesar da pandemia. Então, gente com conta bloqueada, porque fez assembleia e prorrogou o mandato, e que não constava no estatuto o direito de prorrogar o mandato, cartório que está recusando o estatuto, cartório recusando registro de ata, porque o argumento pandêmico não se sustenta em pé. A legislação de emergência é que depois vai trazer orientações, e aí nessa linha é que trabalho justamente, onde aproveitamos a deixa daquele momento para exatamente promover várias mudanças. Uma delas foi o proveito nosso com relação à questão da adequação do estatuto à nova regra que a CNC trouxe. Alguns aqui mais antigos lembram que nós tínhamos assembleias da CNC e assembleias de participação efetiva, de debates, de votos, etc. Num outro momento, pelo menos, funcionava assim, deixou de funcionar assim, mas veio novos regramentos. E nesse momento nós então fizemos um enxugamento do nosso estatuto. Enxugamos a diretoria do estatuto. Liderança do presidente Sérgio Neto Claro, que nos orientou da questão operacional. Enxugamos várias outras questões que o estatuto possuía e colocamos várias outras, entre as quais esta faculdade de colocar as assembleias. Marcelo, querido, por favor, fala para a gente, rapidamente, com relação à questão da eleição. Foi essa a primeira? Da diretoria. A diretoria foi eleita por assembleia virtual. Associados nossos do Brasil inteiro participando virtualmente, com direito à voz, com direito ao voto, com direito à discussão, usando a plataforma Zoom ou Team. Marcelo, por favor, tudo com a gente. Passa o negócio ali. Boa tarde, senhoras e senhores. Dizer da alegria de estar aqui como partícipe nesta tarde. Brinco sempre com o doutor Gilberto Garcia, que apesar de formado em administração de empresas, porém, o direito me fascina, né? Quem sabe um dia, né, doutor Gilberto? Tem tempo. Então, como acreditamos que a maioria dos senhores, todos fomos pegos de forma desavisada com relação, sobretudo, à pandemia, né, que interferiu diretamente no funcionamento dos nossos sindicatos, né, de onde nós costumamos dizer que a nossa equipe é enxuta, porém polivalente, né? A gente joga nas 11 e ainda fazemos o trabalho do Gandula, mas com prazer, né? Mais uma vez, agradecer a Deus. E não poderia deixar de agradecer a você, Luciana, que sempre está sempre com a gente. Esse é o nosso presidente Sérgio Claro, né? Onde tivemos a posse virtual da nova gestão da diretoria, um trabalho inovador porque nós tivemos contatos de diversas empresas, e acredito que os senhores também, de empresas especializadas em realização de assembleias virtuais. Graças a Deus, capitaneados pelo nosso presidente, sob a batuta do Dr. Gilberto Garcia, nosso consultor jurídico, nós saímos na frente no que tange às assembleias virtuais. Nós logramos êxito nessa questão
né? E aí essa videoconferência já foi a posse da nova diretoria, né? Através desse esforço da realização da eleição. Nós tivemos uma eleição híbrida, tanto de forma presencial quanto virtual, onde tivemos a satisfação de ter, inclusive, voto online de um associado nosso, cujo representante estava em Aracaju, Sergipe. Então, toda essa questão da Assembleia Virtual nos propiciou, né, essa satisfatório resultado, né? E então, aí nós temos a palavra bem rápida do nosso presidente, agradecendo a todos, agradecendo àqueles que o honraram, né, com essa questão e elegendo a nova diretoria para o próximo quadriênio. E resta agradecer a Deus, ao senhor, mais uma vez. No momento em que ele, emocionado, agradece a presença honrosa do presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, Dr. Antônio Florencio de Queiroz Júnior, que também é eleito diretor da Confederação Nacional do Comércio. Para nós foi um momento ímpar, para a cidade de São João de Meriti, um feito jamais vivido, e que para nós é um motivo de muita honra. Gostaríamos que eles estivessem presentes, mas estão acompanhando de forma online. Aqui, senhores, nós temos uma assembleia onde nós tivemos a questão híbrida. Cartórios não estavam aceitando. Nós tivemos, então, que procurar o cartório e ensinar para o cartório, com todo respeito, naturalmente, que o cartório, alguns cartórios no Rio de Janeiro, nós temos cartórios bastante exigentes. Só que eles se acostumaram, se adaptaram, se organizaram a trabalhar no que eu chamo de um quadradinho. Então, o que não está na lei, eles têm dificuldade de aceitar. E aí tem que se procurar o dono do cartório, o titular, e sentar e dizer, olha, isso não está na lei. Onde está proibido eu fazer? Bom, se eu mostrar uma norma proibitiva, vamos trabalhar. Não tem não, então vai ser desse jeito, assim, isso várias vezes. E esse São João de Meriti é um dos mais respeitados do Rio de Janeiro. Há um trabalho importantíssimo lá, referência nesta linha de exigências e de registro. Bom, como é que eu vou comprovar que eu tenho quórum? Então, eu tenho um híbrido, eu tenho gente votando presencialmente, eu tenho uma transmissão e foi transmitida pelo Facebook a eleição. Tivemos diretores participando de Portugal conosco, diretores do sindicato estavam no exterior e tiveram habilitação para mandar o voto pelo WhatsApp, mandar o voto pelo e-mail, fóruns estavam presencialmente, e depois registrar isso em ata e levar ao cartório, isso ser acatado como de legalidade, porque havia já uma estrutura no estatuto voltada para isso. E aí sim, eu tenho a possibilidade de não ter ata em cartório rejeitada. Eu tenho um estatuto que ele tem a dupla função. E aí eu sei onde estou falando e sei onde estou batendo. Ah, mas o meu tem só uma. Bom, então dá tempo de eu procurar ainda, doutor Fábio Albino, na Federação lá do Rio Grande do Sul, e registrar, porque é obrigatório, é exigência legal. Não, doutor, mas antigamente escrevia a farmácia com PH. Hoje não escreve mais. Hoje escreve com H. Hoje é com H. O-H-O-J-E. Então, hoje é com H. Ou seja, é nesta linha, na necessidade de legalidade, que temos trabalhado via o sindicato, para dar, enquanto consultor jurídico, o suporte nas atividades que o sindicato faça de legalidade. Nesse sentido, buscando justamente, ou seja, aí nós tivemos várias legislações. A pandemia, então, trouxe, o Congresso Nacional se mexeu, e que bom por isso, se mexeu e criou várias leis, e eu fiz questão de acentuar as leis, fora aquelas que já estavam no Código Civil. Aquela legalidade onde não havia nenhum tipo de proibição. Aí surgiu uma tese, não, mas vários condomínios fazendo assembleias, fazendo prorrogação de mandatos, sem nenhuma legalidade. A grande vantagem da turma é que o próprio Código Civil fala que são só 3 anos. Para efeito civil, são só 3 anos que decai o prazo de anular uma assembleia. É um ato anulável, não é nulo de pleno direito, a não ser que menor participe ou quem não tenha condição de participar ali esteja. Essa é a vantagem. Então, tem muito condomínio torcendo para passar o 3º ano para poder não ter várias situações anuladas, porque já estão sendo judicializados. São Paulo, principalmente. Vários sendo judicializados com essa vertente. É claro que quando você faz isso,
é necessário que você estabeleça regramentos de participação. Quem está de fora tem que ter condições de encaminhar o seu voto. Marcelo, temos um edital aí para mostrar? Nós criamos um edital e o doutor Obino e os colegas folgam em compartilhar isso, porque agora, por último, e já vou falar disso, saiu uma legislação dos condomínios, que eu pude mostrar lá na nossa diretoria, no sindicato meritiense, que várias questões que a legislação última agora, de julho agora, desdobrou, nós lá atrás colocamos, porque o Ministério do Trabalho deu ajuda para nós, pelo menos temporal. Foi quando tirou a obrigação da publicação dos editais. Todo mundo deve lembrar disso. Lá atrás houve uma soprada, alguma... Não é obrigatório, não é obrigatório. Eu disse, bom, São João de Meriti, minha presidente, continua fazendo, tá? Eu preciso oferecer, e ele também, segurança jurídica, para que você possa tomar as suas atitudes. Ou saber que tem consequência a tomar sem a segurança. Mas aí, por isso brinco com o meu presidente, questões jurídicas eu oriento, questões políticas decide ele. Por isso, eleito tem voto para isso, para representar a categoria. Nesse sentido, então, nós colocamos, Marcelo, eles está ali um edital de página inteira. Isso aí daria em torno de R$5.000 se publicado em jornal. E nós fizemos várias assembleias. Mesa redonda, negociações sindicais, virtuais, todas convocadas. Facebook, WhatsApp, e-mail, além de entregar em mãos aqueles que não tinham no cadastro, e aí já faço que nem um gaúcho faz, né? Tiro o tasco, né? Da LGPD, além de entregar em mãos àqueles que não tinham cadastro de e-mail no sindicato. Porque é direito do associado, não tem e-mail, é direito do associado, não tem WhatsApp, e cabe ao sindicato, se o aceitou como associado, fazer chegar nele as condições para que ele participe. E também foram entregues em mãos, sob protocolo, a quem não tinha WhatsApp, a quem não tinha e-mail, para saber que teria assembleia além do Facebook. Publicada, com toda a legalidade. Infelizmente, o Ministério do Trabalho, o ministro que esteve conosco, Pedro Gonçalves, na sua saída do Ministério, candidato que é agora, candidatíssimo ali na terra dele, tirou e voltou a exigência da publicação. E voltou o sopro no ar. Não é obrigatório. Gente, eu tenho aqui uma orientação determinando a publicação. Então, Marcelo Pimentel, nosso administrador, Laura Torres, contadora, vamos publicar, então, um resumo. Publique o aviso, mas eu quero que publique com um link. Bota no jornal da circulação o link da Assembleia convocada. E aí o jornal vai estar divulgando, e eu posso resguardar isso, porque eu tenho no Rio de Janeiro, senhores, um Ministério Público muito atuante. Muito atuante. A DRT, então, vem com bastante vontade pelos sindicatos, especialmente sindicatos empresariais. Então, nós temos a publicação. Podemos rodar, Marcelo, um pouquinho? Nós temos o edital. Nós passamos a gastar, o que eram 5.000, passamos a gastar 1.000 de vários editais, uma economia expressiva para os corpos do sindicato nesse trabalho. Nós temos assembleias que fizemos, assembleias externas, assembleias de negociação gigantesca. Não foi fácil fechar a convenção do ano passado, a nossa database é novembro, se hoje não foi fácil. Talvez ainda mais difíceis, nesses mais de 30 anos que estou naquela instituição. O doutor Emílio Semana está aqui conosco, participou de negociações, e não poucas negociações, dada o crescimento do índice, e já estamos nos preparando, porque novembro próximo vem também, e essa deflação na gasolina, mas que manter o leite lá em cima não está muito ainda mastigada, e a gente sabe que vai ser complicado novamente voltar a novembro para negociar, mas com o pessoal participando, e mantivemos essa estratégia com a legalidade, importantíssima, dada pelo Estatuto da instituição. E aí eu cito algumas leis para os senhores. A Lei 10.010 é a primeira que vai e traz essa proposição, mas por um prazo. Então, quem atentou para ela, lembrar que ela tinha só um prazo. Meu estatuto não tem. Ouvi muitos colegas, senhores, fico preocupado com isso quando vejo alguns colegas nossos assim soprarem uma coisa que ouviram e só estão soprando que ouviram, não estudaram, não leram e divulgam adiante. E o que é pior, tem gente que paga baratinho para ser mal orientado. Fazer o quê, né? Tem mais, Marcelo? Ali do nosso, do ano passado? O pessoal saber. Sim, atividades nossas voltadas para isso.
Na convenção coletiva nossa, feita virtualmente, nós fechamos a nossa fiscalização do sindicato. Presidente, querida, me fugiu o seu nome, me perdoe. Por favor, fique de pé. É a senhora mesmo. Isso, por favor. Me fugiu o seu nome, por gentileza. Idalice Fanchini. Permita-me. Vamos saudá-la, por gentileza. Já falo por quê. Senhor presidente. Dona Idalice, a senhora estava conosco em Bento Gonçalves. Nos conhecemos no encontro anterior, onde a senhora disse que a senhora, como presidente do sindicato, ia, ou vai, né? Naquele tempo ela ia ao shopping e fazia a senhora, com a sua diretoria, fiscalização nas lojas que abriam sem convenção coletiva que permitisse a abertura dos feriados. Parênteses. Eu ouvi dizer, mas a presidente é empresária? Bom, ser presidente, ela é empresária, diga-se de passagem. Mas ela vai confrontar o outro empresário? E ela me deu uma resposta que eu fiz questão de passar para a Sérgio Neto, para o nosso presidente. Ela está fazendo valer o direito de quem paga ao sindicato. Isso veio como música no meu ouvido. E eu provoquei meus diretores. E nós passamos aí ao shopping. E fiscalizar o shopping, mas com convenção feita à luz de virtualidade. E-mail para cá, ligação para lá. Eu não uso WhatsApp, não quero nem de presente, mas uso SMS, ele funciona o meu. E tudo fechado, que nos deu legalidade de estar à distância, do shopping fazer convenções com a gente. Mas o shopping tem que abrir. E abriu na pandemia, as lojas, porque nós fazemos com a base nossa, nosso sindicato, o outro pessoal do sindicato de empregados, parceiro nosso, na base deles, tudo feito virtualmente, porque as convenções estavam feitas com base na assembleia virtual que nós fizemos. Tudo registrado, diga-se passagem, que o doutor Rubinho nem colocou, de maneira pública, junto ao Ministério do Trabalho, como é feito. Ou seja, por isso fiz eu citar a senhora, porque lhe apresentei no ano passado o nosso presidente, e tenho citado esse trabalho e tenho provocado, porque a ideia não é fiscalizar, não é penalizar quem não faz, tanto é que a gente inverteu, está em nossa convenção. O seu exemplo, nós colocamos na convenção. É direito do sindicato meritiense fiscalizar lojistas, porque a convenção é lei entre as partes. E se ela é lei, o meu diretor chega lá, ou alguém por ele orientado, e pode exigir a convenção. E se não tiver, pode multar. Está na convenção isso. Não estamos usando essa estratégia, presidente, ainda. A direção política que foi dada pela diretoria foi, vamos trabalhar de maneira a conscientizar. Então, a primeira visita é de conscientização. A equipe do sindicato, Marcelo Pimentel e Laura Torres, vão para dentro do shopping, numa parceria com o shopping, e lá nós colocamos um posto avançado. E os lojistas vão até esse local e pagam lá o investimento para quem quer abrir. E aí funciona, e evidentemente que o interesse de abrir é gigantesco, tudo com a legalidade da convenção fechada virtualmente, presidente. Mais uma vez, meu respeito e minha consideração. Eu não tive chance de fazer isso ano passado, faço agora, porque fiz lá diretamente, nesse exemplo seu, que talvez tenha que alertar para a gente. Porque a questão não está no empresário cobrar do seu colega. Não. Está no empresário entender que ele precisa fortalecer a categoria do qual ele preside. E aí, senhores, eu agora almoçava com o nosso diretor, o doutor Emílio Semblano, e dizia, doutor Emílio, tem mais de 20 anos desse tempo nosso aqui, que nós estamos ouvindo que o sindical ia acabar, e ele acabou em 2017. Então, não tem ninguém desavisado. Todos nós que estamos militando no movimento sindical sabemos que ele ia acabar, em algum momento. E ele acabou. E buscamos outras formas de sobrevivência, de encontrar, e as convenções para nós foram esse mote. Marcelo, podemos terminar a nossa visitinha? Isso, ali, também no shopping, prestando ao doutor Rubinho serviço, tudo de novo voltado para a questão de que as assembleias deram ao sindicato a possibilidade de ter legalidade. Marcelo, por gentileza, pode caminhar um pouquinho mais. Isso. Justamente convenção fechada com a presidente do sindicato. Um dos poucos momentos em que tivemos que ir pessoalmente, dada a dificuldade de fechar a convenção, a doutora Lúcia Silva, do sindicato do varejista, dos empregados de Duque de Caxias e São João de Meriti, ela tem as duas bases, ela tem mais Magé também, a base dela também, e o Abimirim, né? E a base dela também, negociando com a gente e para fechar aquilo que não deu para fechar presencialmente, presidente.
e assinar e sair lá com a convenção fechada e valendo para toda a categoria. Caminhamos, Marcelo? Mais uma? Para a gente fechar? Isso, live nossa feita, posse. Ali foi a posse. Ali sim, eu estou caminhando, doutor Albino, para o final. Ali foi a posse, historicamente. O sindicato completou 60 anos, 62 anos de fundação, e o presidente tomou posse, historicamente. A eleição foi híbrida e a posse foi virtual. Integralmente virtual. E com ata registrada, com base no seu estatuto, com a assembleia feita com toda a legalidade que era necessária. E então foi empossado pelo presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, doutor Antônio Queiroz, numa reunião convocada, numa reunião colocada no Facebook, em todas as mídias sociais, etc., mas com uma legalidade. E aí, senhores, vamos diferenciar as coisas. Uma coisa, eu sou rotariano, já de longa data, o doutor Emílio também está ali, e vários aqui certamente o são. E uma coisa é ir para festivo do Rotary, é fazer reunião, como fizemos aí, estamos tentando fazer alguns clubes, e o meu também, fui presidente lá, reuniões de maneira festiva. Outra coisa é fazer assembleia. Como diz o sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, vou reunir a família virtualmente, que lindo. Vamos fazer uma assembleia. Não, então você tem que ter aí toda uma estrutura para que a sua assembleia suporte uma documentação. Estamos agora com uma situação interessante, onde não fechamos uma convenção, porque o sindicato de empregados trouxe uma proposição que não foi aceita pela categoria e que não tinha nada a ver com o índice. E nós produzimos todo o material, porque negociamos virtualmente, negociamos presencialmente, e estamos com todo o material prontinho para se provocar dos fogos. Temos resposta para ele, até porque a nossa resposta não é para o sindicato dos empregados, e sim para a categoria que representamos, de uma outra base que temos. Marcelo, temos como colocar ali, por favor? Venha para cá para você poder encerrar aqui. Então, nós temos aqui um videozinho, bem rapidinho, justamente enaltecendo esse trabalho feito pela diretoria do Sindicato do Comércio São João de Meriti, pelo nosso departamento jurídico e por toda a equipe, lastreado por tudo isso que o doutor Gilberto citou aqui, todo esse passo a passo legal para que pudéssemos estar fazendo as nossas assembleias, entre elas a nossa eleição. E essa posse gerou para nós, como eu havia dito, algo muito satisfatório, né, da participação do presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Eu gostaria que os senhores pudessem estar assistindo, por favor. Obrigado, Marcelo. Presidente Sérgio, doutor Gilberto, doutora Laura, demais pessoas que estão aqui conosco. Eu queria dizer que é uma honra muito grande poder participar dessa cerimônia de posse para esse novo mandato dessa diretoria como um todo, e principalmente do nosso presidente Sérgio, claro, que é um grande amigo e tem em mim um grande admirador. Ele, quando estava relatando aqui as realizações do sindicato, ele foi muito modesto, porque realmente o Sindicato São João de Meriti, tendo o Sérgio à sua frente e a sua equipe, uma equipe brilhante, através do seu doutor Gilberto, doutora Laura, doutor Marcelo, conseguiram, nesse período, um período de tanta dificuldade para os empresários, para a economia, para o mundo, né, trazer uma tranquilidade para o empresariado, na medida do possível, óbvio, mas criando alicerces para que cada um pudesse dar continuidade ao seu negócio. Isso não pode ser explanado em palavras, né? Isso foi um sentimento de confiança que o empresariado da região tem no seu sindicato, se sente representado, e é um sindicato que sempre atuou na vanguarda da legislação, não só seguindo a legislação, mas propondo novos caminhos, não é, Sérgio? Sempre foi um sindicato que esteve na modernidade e com o olho claro e objetivo em relação
à economia e em relação ao bem-estar e segurança jurídica do empresariado que ele representa. Eu digo que é um prazer enorme, é uma honra muito grande poder estar aqui, ter o Sérgio Claro na nossa diretoria da FEComércio, nesse novo quadriênio que nós teremos. Tenho certeza que ele contribuirá, como contribui no COVAME, ele vai contribuir muito aqui e já contribui aqui na diretoria da FEComércio. Digo a ele que é uma honra e um prazer poder levar para São João, através dele, as atividades do SESC e do SENAC, e é só o começo. Pode ter certeza que muito mais coisas virão, até porque o embaixador, como o São João tem junto com o comércio, nosso amigo Sérgio Claro, isso é muito pouco ainda que nós estamos podendo levar para ele. Nós vamos levar muito mais coisas. Sérgio, é uma honra poder lhe dar posse. Eu declaro você empossado para mais um quadriênio, você e toda a sua diretoria. Quero para cumprimentar os seus diretores, os seus colaboradores, o doutor Gilberto, que já é um marco no movimento sindical, o doutor Marcelo, que também conduz muito bem essa relação com todos os demais entes, doutora Laura, contem sempre conosco, estamos à disposição aqui, e para nós é um prazer muito grande poder contribuir um pouco com quem faz um trabalho tão brilhante como vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente, doutor Queiroz. Então, esse é o resultado do nosso trabalho, né? Gostaríamos de citar novamente a doutora Jussiara, representante, inclusive, lá no Rio de Janeiro, do Peso Nix Supermercado, de uma rede de varejo muito grande, que sempre prestigia a diretoria do Sincovame, né? Diretamente de Sergipe, e dizer aos senhores que esse é o resultado de um trabalho da parceria do jurídico com o administrativo e que tem rendido bons frutos. Muito obrigado a todos. Meus queridos, muito obrigado, doutor Obino. Nessa linha, então, se o seu sindicato ficou alerta aí, se eu não disser isso, eu não vim aqui fazer, eu brinco que os alunos que dá aula, todo mundo dá. Eu gosto de provocar. Então, se o seu estatuto não possui duplo registro, você tem chance de, antes de acabar esse evento, procurar um bom advogado para fazê-lo ter o duplo registro do Ministério do Trabalho Sindical e do Código Civil. E você ter o direito de autorregulamentar, usufruir disso. Fico muito preocupado quando vejo estatuto cópia, modelo. Essa é a preocupação que tenho tido em todas as instituições de trabalho. Entendo, há um autor espanhol que diz que estatuto é eterno. Eu digo que estatuto é roupa sob medida. Cada um faz aquilo que mais lhe apetece, mais se encaixa ao seu propósito. Doutor Obino, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui representando o Sindicato São João de Meriti e com a honra dessa equipe que tem nos ladeado e estar junto com os senhores para ouvir provocações. É claro, quem provoca também é provocado, e agradecer a oportunidade de mais esse grande encontro desta feita aqui, nesta capital do país, que é Brasília. Doutor Obino, muito obrigado. Não recebi nenhuma pergunta, nenhum pedido de inscrição. Pergunto se tem alguém que tem interesse em fazer uma manifestação. Então, temos uma inscrição aqui, por favor. Por favor, o microfone aqui à direita. Boa tarde a todos. Sou Marconi, da FEComércio, da Bahia. Doutor Gilberto, gostaria apenas de saber se o instrumento coletivo utilizado para a abertura das lojas daqueles shoppings durante os feriados, esse instrumento foi um acordo ou uma convenção? Nós fizemos... Posso, doutor Obino? Nós temos trabalhado sempre via convenção, só que nós usamos uma estratégia da convenção apartada. Nós temos uma convenção geral, onde tratamos de todos os temas, só que essa convenção nós fizemos uma só para feriados, uma só plano funeral, ou seja, para cada tema nós diferenciamos ela. Então, por exemplo, complementando, há um debate gigantesco com relação ao feriado de Corpus Christi.
Porque, na realidade, é ponto facultativo. Não existe lei federal dizendo que Corpus Christi é feriado. Só que a tradição no Brasil, esse feriado. É feriado municipal, não é isso, doutor? E aí, para advogado, é complicado. O doutor Urbino está ligado nisso certamente. O STJ acabou de dizer que é obrigação do advogado, juntar e provar que era feriado municipal ou estadual com relação ao prazo. Na minha cidade, por exemplo, nós temos um feriado que não tem legislação. Tradicionalíssimo. A cidade foi emancipada e não se considerou, foi uma lei orgânica isso. Tem o dia do padroeiro. Esse criou-se depois uma lei. Mas na hora que eu coloco na convenção, isso se torna lei entre as partes. Então não tem que ter discussão. E eu vejo muito isso, especialmente em lojistas de outros estados. Porque ele quer seguir aquela legislação federal. Onde o governo federal vai, no mês lá de dezembro, faz aquela relação de feriados nacionais e pontos facultativos. Mas nem todos, você tem os estaduais e tem os municipais. Então nós temos um instrumento de respondendo específico, voltado só para os feriados estaduais, federais e municipais, religiosos ou não, e a convenção abrange. Por exemplo, ano retrasado, quando teve a eleição municipal, houve lá uma discussão com relação ao feriado do dia da eleição. Eu tive lojistas de base nacional, escritórios grandes e famosos, discutindo se o dia da eleição é feriado ou não. E eu disse, vocês têm certeza, estão me perguntando isso? Dia 2 de outubro é feriado nacional. Eleição agora. Tem que ter convenção para abrir. Mas é domingo, mas é feriado. O segundo turno é feriado também. E aí voltamos à brincadeira, né? Diferente dos Estados Unidos, onde o voto é facultativo. E se você vai votar, azar o seu patrão, se não te liberar, você vai ter descontado no seu pagamento, o que não é a cultura nossa aqui. Mas lá é assim. Então você faltou, desconta e vai lá votar. Aqui não. Aqui voto obrigatório. Por isso é feriado. Então, convenção, vamos fazer instrumento coletivo específico para feriado de outubro das eleições, para dar exatamente resguardo jurídico, segurança jurídica a esse empresariado. Tá, doutor. Só para complementar, me permita, então é uma convenção coletiva de trabalho onde permite que alguns empresários funcionem e que outros que não teriam feito uma adesão, existe uma adesão, porque a convenção coletiva ela não serve para toda a categoria, e aí ela vai separar alguns que podem funcionar e outros que não podem. Então seria esse final do questionamento, e agradeço as considerações. Só agora, tenho aí mais umas 3 horas. Mas até, professor Gilberto, para a gente ordenar, porque a gente já, como foi longa a exposição de formato... Eu aproveitei que eu tinha só 2. Nós estamos aí com o tempo já estourado. Eu vou lhe pedir, inclusive, que responda e já faça as suas considerações finais. Essa questão do feriado em dia de eleição daria um belo debate, mas é uma pena, porque nós temos aí um entendimento da Justiça Eleitoral que não é feriado, né? Então dá um belo debate, mas não é esse o tema. Podemos até falar sobre isso nos assuntos gerais, mas eu quero cumprir aqui o meu horário. Então, por favor, fique à vontade para responder as suas considerações finais. Bom, da eleitoral, o ministro Aires Brito bastou o posicionamento quando era presidente do TSE e disse que era feriado. Depois ele não mudou, mas fica para outra hora essa percepção. E aí eu preciso ir para a jurisprudência dos precedentes, mesmo não gostando muito. Na realidade, como a convenção é geral, só que eu tenho por adesão. E correto, senhor? Até porque eu não posso, e aí isso foi um debate interessante, e tem isso no Brasil inteiro, obrigar o empresário a abrir. O que o sindicato faz é criar a faculdade de quem quiser abrir, cumprir a lei. De novo, voltamos à questão. Antigamente, a loja abria no feriado, apertava a mão só do sindicato de empregados. Mudou a legislação, passou a ter que apertar a mão dos 2 sindicatos. Então, ninguém pode abrir, legalmente falando, e aí não é entendimento, não é conversa, não é eu acho, não é eu penso. Não. Meu trabalho é entregar ao sindicato, à diretoria, segurança jurídica. Talvez esse seja o produto mais escasso no mercado. Me ensinou o meu gamaliel jurídico,
eu assim o chamava, que advogado não dá opinião, dá parecer. E por isso recebe. E por receber bem para isso, diga-se de passagem. Então, ou seja, a convenção é um instrumento geral onde se cria a possibilidade do empresário abrir. Então, vou citar presencialmente o doutor Sabino Semblano, tem um tipo de negócio que domingo para ele não é interessante abrir. Ele não abre, não paga nada. Mas se alguém quiser abrir, tem que ver o sindicato, fazer a convenção e fazer um termo de adesão para participar do direito em que ele, se não tiver o sindicato participando, não pode abrir. E aí está o interessante da legislação. Isso se tornou para a gente uma estratégia importantíssima, seja com lojistas de rua, seja com shoppings, etc., para abrir essa possibilidade, para que ele não seja, pelo empregado, processado judicialmente, pelo Ministério Público por ação coletiva. Tivemos uma situação na nossa região, doutor Urbino, onde citar nomes não é elegante, de jeito nenhum, onde uma empresa gigantesca que defendia, diga-se de passagem, que aquela lei lá de 46, 49, eu brinco que é a lei de amarrar cachorro com linguiça, né? O negócio famoso, o mais antigo, vamos lembrar aqui, o seco e molhado vale para um shopping que vende carro, casa, etc. Eu disse, olha, isso é lindo, tá? Para quem pensa assim, continua assim. E a empresa pagou algo em torno de 500 mil de multa. 500 mil de multa, em função da somatória dos feriados que deixou de abrir, etc., fora a ação coletiva. Então, você tem o risco da ação individual do empregado, que mesmo recebendo, sem estar autorizado, modesta visão desse advogado aqui presente, é ilegal. Segunda, a DRT, que fiscaliza, e o Ministério do Trabalho. Então, nós temos a ação individual, a ação do Ministério Público coletiva, fora a DRT. Para quem abre isso nesse país chamado Brasil, onde obriga que para abrir no feriado há que ter a autorização, e responde o senhor e concluo, o termo de adesão aos dois sindicatos, porque são os dois que fecham para ter a convenção. Ou seja, então é nesse sentido, e por isso o sindicato fica à vontade, inclusive, de ter um recurso, uma atuação objetiva, concreta, e de cobrar um X valor, porque está prestando um serviço extraordinário para a categoria econômica. Dessa maneira, doutor Urbino, eu agradeço, e como eu vi que tinham dois trabalhos, eu fiquei à vontade, pedindo vênia ao meu colega para dar essa esticadinha que dei, contribuindo, etc., para que os sindicatos, e aqui os nossos colegas que atuam em outras áreas também, possam usar as assembleias virtuais, mas usar com legalidade. A última lei agora, a de julho agora, abriu toda a perspectiva. E aí, quem sabe, não haja chance de assembleias novas convalidarem fatos já acontecendo. Não há impedimento com relação a isso. E a lei não proíbe nesse sentido. Por isso, um prazer estar aqui, uma satisfação, e vamos continuar juntos, aprendendo juntos. Como eu brinco sempre, doutor Urbino, como professor de direito que sou, o direito é bonito que você cria tese, vem para a antítese, para chegar à síntese. Bom estar juntos aqui. Grande tarde. Agradecemos ao professor Gilberto, que realmente tem sido um colaborador permanente desses nossos debates, e já convido de imediato a doutora Lúcia Ladislava Witzak, do Sindiloja.